Hoje nós temos uma partilha de uma pessoa que esteve na Serra do Roncador e ela voltou de lá com um grande chamado interior e com uma grande necessidade de orar, de levar uma vida orante. E ela gostaria de saber como isso pode ter acontecido assim tão de repente. Bem, vocês sabem, não é, que a Serra do Roncador tem uma história muito antiga. E disse, não, que ali seres extraterrestres estiveram encarnados no planeta e ali construíram um templo que nós conhecemos como Templo de Ibês. E desse templo hoje restam ruínas, mas existem muitas histórias a esse respeito que dizem respeito àquele lugar. E ela voltou de lá com esse impulso interior e, mesmo sem ter compreendido bem o que aconteceu, parece que deveria perseverar nesse trabalho de oração. Mas ela disse que trouxe também uma vontade e uma intenção de abandonar tudo e só se dedicar à oração. Mas que ela ainda tem um filho de 17 anos sob a sua responsabilidade e que ela está então em dúvida o que fazer. Bem, se você tem uma responsabilidade kármica que você considera séria, então você teria que dar um tempo para ver como é que o seu interno lhe indica alguma coisa. E enquanto você aguarda que o seu interno se pronuncie, se ele não se pronunciar logo, esperar um pouco, você não se impressione, porque a intenção vale muito. A intenção vale muito. Então, se você foi ao Roncador, esteve diante de todos aqueles sinais que estão lá, não? Sinais de uma civilização antiga, e se você foi estimulada a mudar de vida, então você pode ter esta intenção e manter a sua vida normal até que você tenha uma resposta. Porque pela sua carta você está um pouco ansiosa por ter esta resposta, que já faz uns meses que você esteve lá. Então você mantém essa intenção e essa oferta. Oferta para o alto, oferta para o seu eu superior, ou para o seu espírito, ou para Deus. Mantenha essa oferta para o alto e aguarde. Não se impressione com a demora de uma resposta, ou se não houver resposta, não se impressione com isso, porque a sua intenção está valendo. E no caso de você não poder deixar o seu filho, que depende muito de você, e você não tem como entregá-lo a alguém, você mantém essa intenção e cuide da sua vida kármica, como sempre. E essa intenção, espiritualmente, vai valer muito. E é preciso não criar expectativas por essa resposta, por receber essa resposta. A Serra do Roncador é um lugar muito importante espiritualmente e muito sensível às nossas aspirações.
Sensível porque, embora o templo de Ibês já tenha sido desativado de um certo ponto de vista, porque terminou o trabalho dele, aquilo está tudo muito magnetizado. Então, uma intenção que você tenha dirigida para lá vai ter o seu efeito. Agora, procure estar num nível muito espiritual, num nível muito não pessoal. Procure fazer isso muito interiormente, em muito silêncio interior, porque aí você vai se conectar com os planos mais elevados do roncador. Isso é muito importante, porque sendo uma área que foi desativada de um certo ponto de vista no seu templo, é possível que lá existam forças um pouco misturadas, porque se aquilo foi desativado, não se sabe o que agora estará circulando por lá. Com isto eu não estou dizendo que seja um lugar negativo, pelo contrário. Aquilo tem sempre ancorado ali uma força muito poderosa. Mas é bom estar diante de uma coisa assim, que foi tão importante e que é ainda, você tenha o cuidado de não estar envolvida, de estar neutra na sua oferta, né? Mas muito sincera. Eu estou falando assim a respeito de um templo que foi muito ativo, que foi determinante para o planeta e que agora está numa outra situação. Estou falando assim porque aquele templo e aquela área foi toda dedicada ao novo código genético. Existe um projeto de um novo código genético para a humanidade. E aquela área representa essa mudança, embora o templo tenha sido desativado. Mas aquilo é um símbolo de uma nova etapa da humanidade. De forma que isso é o que eu lhe posso dizer, e você, então, cuidado para não interromper um trabalho kármico que você está fazendo para o seu filho, porque se tiver de ser, de você assumir uma vida contemplativa, uma vida de oração, se tiver que ser isto, vai aparecer um destino para o menino. Mas não force nada e mantenha a sua aspiração. E uma outra pessoa está perguntando: por que o trigueirinho nunca sorri? É mesmo? Eu não tenho isso como verdade. Talvez seja, você sempre me viu quando eu não estivesse sorrindo. Mas não é verdade que eu nunca sorri. O que eu disse em algumas partilhas é que diante do que a gente assiste no mundo e diante da forma como a humanidade reage a tantas necessidades planetárias e da humanidade, da própria humanidade, o que eu disse é que, em princípio, quando a gente vê o mundo, não há razão para rir. Isso eu disse várias vezes. Mas não que eu não sorrio, porque rir realmente reconheço que não rio, porque não há do que rir. Agora, que eu não sorrio, isso não. Porque o sorriso, às vezes, é um meio de comunicação muito favorável. Quando você sorri para um outro, você economiza muitas palavras. Você economiza conversas formais. Claro, o riso tem que ser sincero e tem que ser o reflexo de um movimento da alma, não? Senão não há sentido também para estar sorrindo. Mas a alma pode enviar para uma pessoa, para um interlocutor seu, a alma pode
se manifestar através de um sorriso. De forma que eu nunca disse que não se sorria e nunca disse também que eu não sorri. Não me lembro disso. E aqui, uma pessoa está numa família kármica. E está numa família kármica onde ela sempre teve muitas dificuldades. Hoje ela está com 32 anos e ela está ficando cansada desses contatos familiares. Diz que a sua família sempre foi muito problemática e que ela cresceu no meio de muitos conflitos entre o pai e a mãe, não é? E que desde pequena ela está em contato com situações extremas. Não é? E sempre que ela ora, sempre que ela faz orações diante dessas situações, que ela se sente muito tranquila. E que ela sempre teve uma ligação muito forte com a natureza, né? E que muitas vezes ela procura se acalmar, se equilibrar em contato com a natureza. Bem, então, você aqui tem que participar dessa vida kármica, não? Porque seu pai e sua mãe dependem de você. Então você tem que participar dessa vida kármica, não é? E quando as coisas se tornarem um pouco difíceis, você, então, procure uma ligação com a natureza, já que você tem essa facilidade. Uma ligação com a natureza, para uma ligação com a natureza, não é necessário que você esteja dentro de uma floresta ou ao ar livre. Isto é uma coisa interior, é uma coisa interna. Quando você pensa na natureza, você já está em contato com ela, compreende? Então, se você mora numa cidade onde a natureza está muito distante, não? Com toda a sua beleza, não tem importância. Você se concentre, você se isole um pouco, não é? Fique calma, em silêncio e pense na natureza. Se coligue com a natureza, assim como você a vê. E isto fará um grande efeito nesses momentos. E ela diz que, às vezes, lhe vem um impulso de encontrar alguém que tem uma energia igual a ela. E que ela, às vezes, tem esses sentimentos muito misturados e que está, no fundo, ela sente que está procurando esta pessoa. Olha, tenha cuidado com isso, porque você pode ficar influenciada por muitas ideias dos dias de hoje, muitas ideias atuais. E você é melhor não pensar muito nesse assunto, porque quando nós devemos, como karma, como destino, nos ligar com alguém que tem uma energia que venha completar a sua e você completar a da pessoa, quando isso é verdadeiro e quando isso está escrito na sua vida, essa pessoa vai aparecer para você uma certa hora. E não só você vai reconhecer, como a pessoa também vai te reconhecer. Não precisa procurar isso, porque quando é verdadeiro, acontece por si, acontece naturalmente e vocês vão se reconhecer. Agora, se procurar, se ficar procurando, porque você tem esta ideia que tem que encontrar uma pessoa cuja energia combine com a sua, se você tem esta ideia, a sua mente pode atrair uma pessoa e armar uma situação e iludir você. Você tem que afastar essa ideia e ficar no seu trabalho de oração, ficar no seu trabalho de recolhimento, ficar no seu trabalho de contato com a natureza e deixe o tempo passar.
e as coisas se manifestarão, as coisas se apresentarão para você ou não. Agora, ela disse que gostaria muito de saber qual é a missão da sua alma e que ela nasceu no signo de Capricórnio. Bem, nós aqui não costumamos fazer astrologia, mas para lembrar você, se você nasceu no signo de Capricórnio, Capricórnio é um signo que impulsiona a nós todos a uma consciência grupal. De forma que se você vai fazer o que o seu coração está mandando, o seu próprio signo vai enviar para você o seu grupo de trabalho, ou vai enviar para você um impulso e que talvez resolva essa sua necessidade de alguém que seja igual à sua energia. Talvez o que você esteja procurando é um grupo para realizar algum trabalho. E você então pergunte a si mesmo, ore para ter clareza sobre isso, porque esses contatos que você tem, assim, subjetivos com a natureza, talvez você tenha que encontrar um grupo que cuide da natureza. Mas isto não é um conselho nem uma ideia, isto é uma leitura de um conjunto de coisas que você colocou aqui. E se isso tudo for real, e você sendo de Capricórnio, e se isto tiver que se realizar de alguma maneira, você vai encontrar um grupo, não é? E vai seguir essa sua intuição, não? De estar junto com a natureza, e quem sabe se você aí encontra, se for o caso, e se for do seu destino, e se tiver chegado o momento, você encontra uma atividade. Mas a leitura disto é que seria um grupo que servisse à natureza. Vamos ver. Ore para você ter clareza sobre tudo isso. E outra pessoa diz que acabou de ler o livro Tempo de Retiro e Tempo de Vigília. E quando ela leu este livro, ela teve um sonho no qual ela estava dentro de um quarto onde não havia móvel nenhum. E dentro deste quarto havia só água, como se o quarto fosse uma piscina. E ela sentia muita paz enquanto estava naquele quarto, dentro desta água. Isto foi um efeito que o livro produziu nela. Ela teve esse sonho logo que acabou de ler o livro. Então, esse livro, Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, nos chama muita atenção para a vida simbólica. Então, houve um movimento interno em você e você teve este sonho. A leitura deste sonho, que você estava em um quarto onde não havia móvel nenhum, não havia nada, e só água, até uma certa altura do chão, e você estava dentro dessa água, isto quer dizer que você deveria simplificar ao máximo a sua vida. Isso seria o quarto sem nada, né? O quarto limpo e sem nada. Você deveria simplificar ao máximo a sua vida neste momento e fazer um trabalho de autopurificação. A água significa purificação. Então você, na sua vida simples, na sua vida bem organizada, tão bem organizada que não tem nada atrapalhando, não tem nada tumultuado ali dentro. É um quarto limpo. Você faça esta espécie de limpeza na sua vida, não é? E você estará se purificando. E aí, então, você terá um contato maior com o livro. E aí volte a reler o livro. Porque se o livro te deu esse estímulo, se o livro te deu esses sinais, é sinal que você pode relê-lo, pode procurá-lo e pode ler alguns trechos de novo, não é?
que ele vai te dar uma informação um pouco mais profunda a partir deste momento. Esse livro foi escrito para isso, para que a gente, através dele, fosse estimulado para ter sinais e experiências interiores. E aqui uma pessoa está dizendo que sente no trabalho de Figueira uma preocupação grande pelo nosso trabalho com os reinos, principalmente com o reino animal, e que ela sente nisso uma sinceridade muito grande. E que ela gostaria de nos mandar várias cópias de DVDs que tratam desse assunto. E ela está perguntando se a gente aceitaria esta oferta, que ela está dando isso muito sinceramente. Claro, você mande para nós esse material e nós verificamos se é o caso de nós distribuirmos, não é? Você pode mandar esse material que a gente vai agradecer muito. E depois, conforme for o material, que nós não conhecemos, conforme for esse material, a gente vai destinar para uma coisa ou para outra. Ou então, fazê-lo circular aqui dentro mesmo entre nós. Isso depende do material que vier. Mas nós agradecemos muito se isso acontecer. Porque a nossa intenção é muito forte de cuidar dos reinos da natureza e de servir a esses reinos da natureza. Reino animal, vegetal, né? Mineral e reino humano. E uma pessoa está dizendo que ela está querendo acabar com o vício de tomar café. E se isso tem algum fundamento, e se tomar café é negativo. Bem, tudo aquilo que se torna um vício, automaticamente se torna negativo. Então você precisa examinar este vício. O vício é que é negativo. Agora, o café, se tornou um vício, é muito negativo. Agora, se você usa o café para se estimular, então aí também, mesmo que não seja um vício, não é uma boa coisa para a sua formação e para o seu trabalho interior. Aqui na Figueira, nós não usamos café normalmente. Não usamos café porque sabemos que se o café for mal usado, ele se torna um vício. Então nós queremos evitar que as pessoas aqui se viciem com isto. Mas também não usamos café porque é uma forma de nós renunciarmos a alguma coisa. E sempre que a gente faz um sacrifício, sempre que a gente renuncia a alguma coisa, isso tem muito valor. Então, em geral, quando se faz uma proposta de vida, de sacrifício, de vida de purificação, todas as coisas que estimulam, né, são retiradas ou são usadas com muito cuidado. Mas o importante é o vício, porque o vício é algo que se instala e se você tirar o café, pode também estar viciada com outra coisa em seguida. O vício encontra outra coisa. Então você tem que cuidar do vício. E aí não tenha medo de usar o café, mas de uma forma que não fique dependente. Que não fique dependente e que não fique buscando no café o estímulo para você estar desperta, para você ficar mais ágil. Isto é que precisa tomar cuidado. E ela disse que há 2 anos atrás, que ela esteve num lugar rodeado de árvores e que ela estava ali tranquila e que sentiu, percebeu, sem ver nada, foi uma percepção, que a sua coluna vertebral estava sendo mexida. E ela percebeu que é como se ela estivesse recebendo uma massagem em toda a extensão da coluna.
e que ela se sentiu muito bem em seguida. Então você estava passando por um tratamento espiritual. Estava passando por um tratamento espiritual, mas não precisa ficar coligada com isto, não é? Porque essas coisas são sempre muito complexas. Então, se você passou por um bem-estar muito grande e resolveu muitos assuntos depois disso, você passou por um tratamento. E você agradeça, não é? Agradeça e se mantenha nessa atitude de gratidão por aquela sensação, por aquela experiência ter resolvido muitos assuntos seus. Você agradeça e se mantenha nessa atitude de gratidão. Isso é suficiente. E tire isto da sua mente, né? Porque isto foi um fato, não é? Importante na sua vida, foi um fato que ajudou num certo momento, né? E agora tire isso da sua mente e mantenha-se nessa atitude de gratidão. Gratidão pela vida. E uma pessoa está mandando alguns sonhos, nos quais se vê se são sonhos no plano astral ou se são sonhos no plano mental. Porque nós temos vários planos de consciência, não? E quando o corpo físico dorme, o nosso corpo astral pode ter atividades, então aquilo é um sonho no plano astral. E quando nós aprofundamos um pouco mais a consciência, o corpo físico está completamente relaxado, então nós vamos ter sonhos no plano mental, que é o nível mais profundo nosso. E ela aqui fez a experiência de que quando os sonhos eram no plano astral, os sonhos pareciam que se passa aqui, via até ambientes que ela conhece, onde ela vive, reconstruídos, que esses sonhos eram coloridos. E quando os sonhos eram mentais, que os sonhos não eram coloridos. Nos sonhos mentais, ela não via ambientes, mas estava dentro de certas situações que ela percebia muito com a mente, e aqui não tinha cores. Então, isto, você teve aqueles sonhos que eram coloridos, estavam no plano astral. Esses sonhos no plano astral têm menos valor, em certos momentos, do que os sonhos mentais. Porque a mente está mais em contato com a alma do que o plano astral. O corpo astral está muito independente, fazendo as coisas à maneira dele, armando sonhos, vivendo no mundo astral, não é? Mas o corpo mental está mais próximo da alma. Então, quando você tem um sonho mental, que é em branco e preto, o sonho mental nunca é colorido, começou a aparecer cores, podem ser muito bonitas, mas é astral. O plano mental não tem cores nos sonhos. Então, os sonhos em branco e preto são aqueles que você pode considerar mentais. Então, ela teve um sonho no qual ela via diante dela o número 333. E esse número estava escrito em branco e preto. Era um quadro em branco e preto e o número 333 estava diante dela. Então, é um sonho mental. Não é um sonho astral. E, pelo que você diz aqui, e pelo que você está emitindo quando escreve isto, o número 333 está te sugerindo que você se prepare para, no futuro, fazer parte de uma nova civilização. Porque o 333 diz respeito a uma nova civilização. O número 3 é muito importante, porque a vida se expressa numa trindade. E se você tem 333, você está diante da trindade 3 vezes, que chama Pai, Filho e Mãe, e que chamam também de Espírito Santo. Então você está diante da trindade.
Cada três está representando a Trindade. E isso é um sonho mental que está te coligando com uma nova civilização, está te coligando com uma nova fase da experiência humana sobre esta Terra. Algumas pessoas já estão sendo preparadas para um futuro, para um próximo futuro. Isto pode acontecer numa encarnação futura, não é? Porque a nova civilização está sendo esperada, está sendo prometida, mas ainda não está muito à vista. Mas alguns seres estão sendo preparados. E você, com todas estas manifestações que tem, você pode ser uma pessoa assim que está sendo preparada para, num futuro, pode ser numa outra vida isso, faça parte desta nova civilização. Então você anote tudo que você for sonhando, porque quando você tem um sonho e não compreende o significado, mas anota, põe a data e faça esse registro sempre que tiver um sonho. Porque às vezes você não entende aquilo naquele momento, mas depois você tem sonhos seguintes que vão te abrindo para essas coisas mentais e para essas coisas espirituais. E aí, quando você retorna nas suas anotações, você vai entender aqueles sonhos antigos que você, naquele momento, não compreendeu. Então, eu sugiro que você que está nesse trabalho, esse trabalho tão interno, esse trabalho tão simbólico, que você tenha um caderno, anote todos os seus sonhos, na esperança, não é? E na fé, que se você não compreende na hora, você continue anotando com amor a esse processo, com amor a esse trabalho, não é? E que você depois um dia poderá compreender tudo isso. E às vezes há uma antecipação nos símbolos que a gente vê. Porque quando a gente vê um símbolo, por exemplo, você viu 333, você, mesmo que não tenha entendido, aquele símbolo já trabalhou você no seu profundo. Se você ouviu, ele já trabalhou você. Ele já imprimiu em você um certo efeito, mesmo que você não compreenda. Então você ame esse processo, você fique grata por ter visto esse símbolo, e depois você irá tendo outros sonhos. Porque isso é como se você estivesse numa escola, como se estivesse numa escola interna, que primeiro começa a te mostrar símbolos. E esses símbolos estão te trabalhando, esses símbolos estão influindo sobre você. E você vai anotando, vai amando esse processo, vai ficando atenta, não é? Que à medida que você for anotando tudo isso, lhe virá uma outra compreensão. Nós não estamos habituados a esse tipo de ensinamento interno. E quando eles dão sinais, quando eles começam a aparecer, é sinal que você tem que estar atenta. Atenta, em princípio, assim, muito imparcial, muito neutra, e ao mesmo tempo amando essas oportunidades que você está tendo de ver a vida de outro jeito. Algumas pessoas, sabe, correm o perigo de terem esses sinais, terem essas apresentações de símbolo e acharem que são coisas desequilibradas, acharem que é inútil e que não levam a sério. E assim estão perdendo oportunidades. Às vezes a alma está fazendo um esforço para chegar na pessoa através de coisas simbólicas, de sonhos simbólicos, não é? De intuições, de impressões, que no princípio são vagas. E a gente precisa ser grato por tudo aquilo que recebe, quando se trata de sonhos e de impressões interiores. Ser grata por aquilo que serve, que recebe, mas não ter nenhuma preferência
não está emitindo nenhum juízo de valor. Ficar neutro diante daquilo, porque assim, a uma certa altura, a clareza se faz. Mas é sempre necessário amar esse processo, amar tudo aquilo que se recebe de dentro de nós, não é? E outra pessoa está dizendo que várias vezes nós usamos o termo caos espiritual. E ela não consegue entender como é que uma coisa seja espiritual e como é que pode estar caótica. Porque ela tem o nível espiritual como um nível superior e aonde não existe o caos. Bem, você tem toda a razão que no plano espiritual não pode existir o caos. Tudo bem. Agora, o termo espiritual é empregado de várias maneiras. O termo espiritual não é empregado só no sentido superior. Há pessoas, por exemplo, que tudo aquilo que não é mundo concreto, tudo aquilo que não é mundo material, denso, chama de mundo espiritual. E há pessoas que empregam o mundo espiritual para o mundo astral, porque há um emprego da palavra espiritual um pouco impróprio e que acha que tudo aquilo que não é nitidamente material, concreto, é espiritual. Mas aí precisa ver em que sentido esse nome está sendo entregado e está sendo empregado. Quando nós dizemos o termo caos espiritual, nós estamos nos referindo ao caos no plano astral, no plano etérico e no plano mental. Porque as pessoas consideram tudo aquilo que não é físico espiritual. Claro que ali pode haver o caos, no plano astral e no plano mental. No plano espiritual, claro que não. E uma pessoa está perguntando se ela deve tomar chás para ter expansões de consciência. Olhe, nós podemos usar certas coisas só quando sabemos qual é a proveniência daquilo. E só participamos de cerimônias quando a gente sabe quem as conduz. Porque cerimônias e contato com os outros planos podem se dar de muitas maneiras. E certos contatos com certos planos intermediários podem ser feitos por seres contato que sejam muito lúcidos e muito evoluídos. Porque aí ele está em contato com um plano intermediário, de onde você pode até receber um conselho com respeito ao uso de chás e tudo isso, mas precisa ver quem é que está lhe passando isso. Se ele está muito lúcido naquele plano ou se ele está envolvido com coisas daquele plano. De forma que depende de quem lhe aconselhou o chá e depende da situação. Depende da situação. Nós temos contatos com seres da hierarquia e que dão vários conselhos para efeito de coisas no plano físico. Mas nós sabemos com quem estamos lidando, não é? E temos consciência que não estamos seguindo qualquer conselho que venha lá do outro lado. Queremos saber quem é e só depois de termos confirmação de onde vêm as coisas, não é? E que aí a gente pode seguir. Mas sem saber direito de onde vem e sem saber que tipo de contato está acontecendo, isto não é muito evolutivo. E uma pessoa teve um sonho no qual ela encontrava um baú cheio de moedas antigas. Um sonho muito interessante. E ela abriu este baú e havia moedas de ouro e havia também moedas de madeira,
Umas eram de ouro e outras eram de madeira. Então, dentro daquele baú simbólico, não? Dentro daquela caixa de moedas, havia moedas que representavam um karma positivo, que eram as moedas de ouro. Era um bom arquivo kármico positivo. E havia as moedas de madeira, que eram as suas ideias ilusórias, que eram as suas falsas ideias, e que representavam um karma negativo. Então, e esse baú era o que se apresenta para você exercer o seu livre-arbítrio. Então você diante de um baú, onde você tem moedas de ouro e onde tem moedas de madeira, ali você vai treinar o seu livre-arbítrio e ver o que é karmicamente positivo e o que é karmicamente falso ou ilusório. Aqui tem um sonho importante e mesclado com a realidade na vida de desperto. Na vida de desperto, a pessoa estava aguardando um ônibus e vinha na calçada daquela rua uma senhora rodeada de cachorros. Ela trazia muitos cachorros com ela. E nesse momento ele sentiu um impulso, sentiu como que um dever, não é? de contribuir para aquela senhora. Via-se que os cachorros eram dela, que os cães eram todos dela e que ela vinha com aqueles cães pela calçada. E chamou a atenção, ele desistiu de tomar o ônibus no momento, observou o que acontecia e quando ele parou e fixou o olhar naquela senhora que vinha com todos os cães, ele viu que um dos cães fixou o olhar nele e veio na direção dele, se desligou de todos os cães e veio na direção dele. E ele então parou, e o cão parou também, olhando para ele. E ele ficou muito tocado por aquilo. É o seguinte, não somos nós que escolhemos os animais que devem estar com a gente. Isso é um princípio. O animal é que deve nos escolher. Então, se essa senhora vinha com muitos cães, ela tinha uma tarefa cuidando de todos esses cães. E há muitas pessoas que têm muitos cães para encaminhar esses cães. Existem essas pessoas. Eu conheço algumas. Então, ela vinha com aqueles cães e um dos cães reconheceu em você o tutor dele. Isto é que quer dizer isso tudo. E ele então, diante daquele olhar, ele conta que teve intenção de ficar com aquele cão. Mas aí aquela senhora passou e ele a seguiu e chegou no lugar onde ela morava. E ele viu então que aquela senhora tinha todos aqueles cães que ela sustentava e viu que ela não era uma pessoa de posses. Então ele viu não só que aquele cão veio lhe dizer que queria estar com ele, e ele reconheceu também uma forma de prestar serviço. E a partir daí começou a ajudar esta senhora do ponto de vista financeiro e levando coisas para aqueles cães e tudo isso. E ele se sentiu muito preenchido por isso, depois dessa experiência. E ele, todas as noites, tinha o hábito de fazer orações pelos reinos da natureza. E depois disso, essa vida de oração, depois desse fato, depois desse episódio, essa vida de oração ficou muito mais verdadeira nele. E ele pergunta que
o que isto pode representar para ele mais profundamente? Bem, me parece um fato muito simbólico e que marcou muito você. E depois o fato de você ter se apresentado a essa senhora e ter ajudado isto tudo, e tudo ter decorrido dessa forma, então você procure prestar atenção nisso que aconteceu. Porque talvez você tenha um caminho a fazer no serviço aos reinos. E os reinos não são só o reino animal. Os reinos são o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Todos esses reinos estão numa situação extrema de maus tratos pela humanidade e de incompreensão pelo que acontece com eles. De forma que parece que você é alguém que possa ajudar muito nessa obra dos reinos da natureza. Quando eu recebi isto, eu me lembrei que você pode se inspirar. Existe um livro muito importante chamado Viver o Amor aos Cães. E eu me lembrei disso, não é? Para mostrar a você, porque é bom tomar contato com este livro. Porque aqui existe uma energia de abertura dos corações para todos aqueles que não têm o coração muito aberto para com os reinos da natureza. Como é um livro que não tem nenhuma intenção comercial, por isso que eu estou apresentando este livro, porque é realmente um instrumento muito importante para nós abrirmos o coração para tantos problemas diante dos quais a humanidade está adormecida. E esse livro foi editado pela Erdim, que também não tem fins lucrativos, de forma que eu, com muita liberdade, estou sugerindo que você o procure. E todos aqueles que tiverem interesse nos animais e que estiverem necessidade de abrirem um pouco mais o coração diante disso. Bem, aqui nós temos um sonho que muito interessante. É o sonho de uma mãe cujo filho se dedicou ou está se dedicando à vida monástica. E depois que ele se definiu ou está se definindo pela vida monástica, ela sonhou que estava passando por um processo interno, ela também. E ela sonhou que ela estava vestida com um hábito de monja, um hábito branco da cintura para cima. E da cintura para baixo, ela estava com roupas normais. Então ela se viu no sonho vestida de monja da cintura para cima e da cintura para baixo com roupas normais. Isto foi um quadro que ela viu num sonho depois que o filho anunciou que iria seguir uma vida monástica. E ela, diante disso, ficou um pouco dividida se ela deveria também optar por aquilo que ela via da cintura para cima ou se ela devia prosseguir com a parte inferior do corpo. Bem, isto quer dizer que você está dividida. E não quer dizer que você vá para a vida monástica e nem que você fique na vida normal. Apenas mostrou a sua situação. E agora você precisa, depois de ter visto a sua situação interna, depois de ter visto a sua situação humana, você precisa prestar muita atenção naquilo que vem do seu nível interno. Porque a uma certa altura, esta divisão vai se resolver.
Você não pode agora decidir nada, nem acompanhar o seu filho e nem ficar na vida normal enquanto está dividida. Você tem que aguardar e ver qual é o lado que vai predominar. E você vai sentindo isso. E aí, quando começar algum dos lados a predominar, você vê se é o caso de ajudar aquele que corresponde à sua aspiração, ou se é o caso de ajudar o outro, porque você pode ter também ainda alguma coisa que fazer na vida normal, não é? Por isso você está da cintura para baixo com roupas normais. Você ainda tem alguma coisa que fazer ali. Então você precisa estar diante dessa situação, que é uma dupla vida. Você tenha calma diante disso, que certamente um desses lados vai começar a se fortalecer. E aí você vai dar um passo com mais segurança. Então é preciso que você não pare com o seu trabalho de oração, não pare em emitir essas ondas de aspiração a se definir, porque aí, talvez, né, se isso for muito sincero e se for feito com bastante vontade, com bastante energia da vontade, de se esclarecer, de tomar uma atitude que é necessária, não? Para você não continuar assim dividida, um desses lados vai se manifestar com mais força. E aí você vai se definir, vai seguir com mais segurança. E vá se preparando de uma forma muito impessoal, vá se preparando sem tomar partido entre um lado e outro, né? Vá se preparando, porque a uma certa altura você vai sentir um impulso para ver para que lado vai pender. E aí será uma coisa verdadeira. O importante é que a escolha seja verdadeira. O importante é que a escolha seja real. Isto é que é o importante, no seu caso. Porque você sabe, entre mães e filhos, pode haver muita tendência emotiva, muita tendência emocional de seguir aquilo que o seu filho seguiu. E houve casos em que isto foi muito válido. Alguém que nós estimamos muito, que esteja muito no nosso coração, tomou um rumo e muita gente seguiu aquele rumo. Isso existe. Mas, como você teve o sonho vendo o seu corpo dividido, é bom ir devagar, com calma, com fé e aguardar que essa divisão comece a se definir. E aí seguir com segurança. E aí você vai ter paz, porque realmente seguiu aquilo que era para seguir. Muito obrigado a todos.